Oi, tudo bem? Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, gravo entrevistas em vídeo e venho há meses entrevistando presos políticos do 8 de janeiro, pessoas que estiveram na manifestação do 8 de janeiro, mas não depredaram nada, muito menos tentaram dar um golpe de Estado, como diz a narrativa oficial. Hoje eu sigo com essas entrevistas para tentar entender o que de fato aconteceu no 8 de janeiro, mas não com um preso político, e sim com uma testemunha ocular do 8 de janeiro. Alguém que esteve durante semanas no acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília, participou da manifestação do dia 8, chegou a entrar no prédio do Congresso Nacional, onde ficam a Câmara e o Senado, viu muita coisa depredada e tem um testemunho importante a dar. Ele saiu de lá, não foi preso e obviamente não quer se identificar, por isso a gente está preservando a imagem e a voz desta pessoa. Assista agora a entrevista. Eu estou aqui então com mais uma pessoa, um manifestante que esteve nos acampamentos que culminaram com a manifestação do 8 de janeiro em Brasília e vai nos trazer informações. Esteve inclusive no dia 8 na Praça dos Três Poderes. Não quer se identificar por questões de segurança, mas eu agradeço demais, viu, tua disponibilidade em falar aqui com os ouvintes, com os seguidores, com os assinantes da Gazeta do Povo e com os brasileiros que querem de fato conhecer a verdade. Só que aí surgiu a possibilidade de estar aí na Brasília. E aí alguns, né, concordaram em ir, e aí começamos a dar o nome e começamos a ir a Brasília. Mais de uma vez saíram ônibus do interior, inclusive de onde eu moro, para Brasília. E a primeira vez que eu fui, eu fiquei. O ônibus foi embora, aí eu fiquei um bom tempo lá. Eu voltei, fiquei 3 dias só na minha cidade, eu retornei para lá. Entre idas e vindas, eu fui e voltei 4 vezes. Ônibus de linha, eram ônibus fretados, tinha alguém Fretado. empurrando vocês para Brasília ou era em grupos de WhatsApp, pessoas que se conheceram nas manifestações em cada cidade que diziam, ó, quem quer vir, vamos fretar um ônibus, vamos juntar o dinheiro, vamos fazer vaquinha, como é que funcionava? Não, isso daí é o seguinte, pelo menos aqui na nossa cidade, lá no tiro de guerra, tinha uma pessoa responsável, pegava o nome, pegava os documentos e a gente era convocado, ó, tal dia, tal hora, mas tem gente em tal lugar e montava no ônibus e ia, entendeu? E alguém bancava o ônibus ou era uma vaquinha que bancava o ônibus? O que não tem nada de irregular, vamos deixar claro. Era alguém que bancava o ônibus, alguém que custeava a nossa despesa, não de alimentação, né? Mas de viagem. Você ficou no acampamento lá em frente ao QG do Exército? O total que eu fiquei lá deu 52 dias, fora os dias que eu tive fora. Então, se juntar tudo, uns 50, 52 dias. E aí eu fiquei lá, então vivi muito intensamente o que aconteceu lá em Brasília. No final do ano de dezembro, o ex-presidente Jair Bolsonaro apareceu no telão, no QGX, todos ficaram em silêncio, no final já, em dezembro, tá? E ele fez um pronunciamento, dando um incentivo, e ele disse assim, ó, ele não citou nome, eles pediram que eu pedisse para vocês saírem daí, porém eu não pedi para ninguém ficar em porta de quartel, não vou pedir para sair. Não sei o que cada um pensou, né? Por essa palavra, uns podem ter pensado, então ele está falando para ficar, então ele não quer se envolver. Mas passamos o ano novo lá, Natal e Ano Novo, e fomos embora. Todos. Ninguém ficou no QGX. Todos foram embora. Praticamente se desfez, entendeu? Todos foram embora. Acabou o Ano Novo, todos foram embora. O pronunciamento do então vice-presidente Hamilton Mourão, no dia 31, se não me engano, que também foi um balde de água fria e eu imagino que não havia ânimo para continuar os acampamentos, né? Um balde foi 200 litros de água fria. Ninguém sabia o que falar. Aquilo lá travou todo mundo. Tá todo mundo na expectativa que o Mourão, como general, né? Queria dar uma palavra. O Bolsonaro deixou o Mourão aqui no lugar dele. Tipo assim, é o segmento do Bolsonaro, é o vice, né? E aquilo que o Mourão fez, ali, justamente ali, nós começamos a ficar com medo do Exército. Ali, naquela fala. Porque ele é general. Ainda que não nativo, mas ele é general. Aí nós começamos um olhar para o outro, fizemos uma manifestação nesse meio tempo muito grande na frente do condomínio dos generais, conclamando o general Ferreira Gomes para ele olhar pela situação do povo, levamos faixa, uma multidão foi lá, entendeu? Nós vamos a pé, bem encostado o condomínio, e aí nós choramos, pra você ter uma ideia, choramos mesmo.
Só que chegou um ponto que se a gente não saísse de lá, a pé ia acabar agredindo a gente fisicamente. Porque essa é uma informação que não foi muito divulgada. A informação, pelo menos com a narrativa governista do golpe, dos golpistas, dos terroristas, enfim, é de que vocês continuaram firmes e fortes ali, exigindo que o exército desse um golpe de Estado. Então foi desmobilizado o acampamento na virada do ano de 2022 para 2023. Isso. Todos foram embora. Pelos grupos de WhatsApp e às vezes por alguma ligação, eu no caso foi ligação, no meu caso, ó, tem um ônibus saindo e dia 8 o pessoal vai lá, voltar para Brasília. Mas até então ninguém sabia o que ia acontecer em Brasília. Só dia 8 para Brasília. Eu não estava sabendo e até relutei um pouco em ir. Mas aí eu conversei com algumas pessoas que me apoiaram lá, eu acho que você deve ir sim. Aí eu peguei e falei, tudo bem, então eu vou. Aí eu juntei com o pessoal que estava indo e fui também. Quando eu cheguei lá, saindo daqui dia 7, quando eu cheguei no dia 7 mesmo, montei a barraca nesse alojamento, que era o mesmo que eu estava, porque o alojamento ficou lá. A tenda ficou. Até por uma questão, acho que de contrato, ela ficou. Vocês tinham contratado, através de vaquinha, de doadores, enfim, uma tenda grande e embaixo dessa tenda colocavam as barracas, é isso? Não sei se por questão de contrato, como eu falei, mas estava lá. Aí nós colocamos as barracas e eu montei minha barraca. Aí, uma pessoa que estava comigo, que eu tinha conhecido já, do tempo que a gente estava lá, fez muita amizade, né? Com pessoas do Brasil inteiro. Ele falou assim, ó, nós estamos indo lá para a Praça dos Três Poderes. Aí eu peguei, perguntei, né, o que nós vamos fazer lá? Dia 8. E quando houve aquela convocação que você falou, vamos voltar para Brasília, vamos voltar para Brasília, é voltar para o acampamento. Não havia esse combinado prévio, pelo menos nos grupos de que você participava. Não, ninguém sabia. Eu tenho para mim que ninguém sabia. Eu tenho para mim. Aí eu fui. Chegando lá, encontrei esse amigo meu, que é de um outro estado. E aí ele pegou e falou assim, ó, nós estamos indo, vamos descer para a Praça dos Três Poderes. Eu peguei e falei assim, ó, beleza então, deixa eu arrumar aqui. Ele falou, não dá tempo não. Não arruma nada. Vamos lá, depois a gente volta e arruma tudo. Eu peguei e falei, o que eu levo? Ele falou assim, ó, leva água, leva sabonete, leva toalha. Eu falei, mas por que levar água, sabonete, toalha? Ele falou assim, porque se acontecer da gente entrar lá no Planalto, no STF, nós vamos ficar sentados lá, nós vamos tomar banho lá, nós vamos ter que se virar lá, tem que ter água para a gente beber, e a gente vai fazer uma mobilização para chamar atenção, para que todos saibam que a gente está ali. Essa pessoa que te comunicou que deveriam ir para a Praça dos Três Poderes já tinha o planejamento de eventualmente entrar nos prédios públicos, não depredar, mas ocupar. Isso, mas assim, de forma pacífica, levando água. Tanto é que muitas reportagens que você fez falavam assim, tem a impressão digital da água, que estava com uma garrafinha de água. Essa água era para ficar lá, ter água, sabonete, escova de dente, pasta. Não teve nunca uma briga, uma discussão, numa multidão. Nunca aconteceu nada. Agora, salvo uma coisa que eu gostaria de colocar, tá? Você não me perguntou, mas eu vou falar. Certa ocasião, duas pessoas fardadas do Exército pararam com uma viatura do Exército e nos chamaram para conversar. Estava sem o cardápio. Eu servi também, eu sei o que é. O cardápio é onde vai o nome, o sobrenome, o nome de guerra que a gente fala e o fator RH de sangue. Estava sem, depois que a gente se apercebeu. E eles tentaram desmobilizar os acampamentos, falando que não podia, que estava dando problema de saúde, detritos, um monte de coisa. E deu Isso antes da virada do ano, quando estava todo mundo acampado lá? Antes da virada do ano. Aí nós falamos assim, é do Exército, viatura do Exército, soldados do Exército, fardado, a 100 metros do QGS. Aí ele falou, tal hora, 10 horas da noite, deu um prazo para nós, acho que de 48 horas, se não me engano, para desmobilizar. Tinha uma pessoa, não me lembro o nome, tá? E ele tinha muita amizade com oficiais do Exército, amizade pessoal mesmo, isso. Esse manifestante que estava lá com a gente, no caso era até um caminhoneiro, e ele tinha amizade com um oficial, e nós passamos o que aconteceu para ele. Na realidade, eu mesmo passei. Aí ele falou, peraí, aí ele foi, dali um tempo ele voltou, ele falou, não procede. Não tem nada de ordem para fazer nada, pode ficar tranquilo que não acontece nada.
Ou seja, isso que você está contando já é um indício de infiltrados no acampamento antes do acampamento se desmobilizar lá na virada do ano. Isso, só que aí, depois, vou ter que dar um up lá na frente. Quando eu vi as imagens, eu vi soldados do exército lá, quebrando, né? Todo mundo viu, né? Todo mundo viu. E um deles eu conheci. Aí eu entendi, ele é soldado do exército mesmo. E eles eram infiltrados. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você contou esse episódio em que duas pessoas vestindo farda do exército, mas sem a identificação de nome tipo sanguíneo, que é tradicional no exército, tinham estado no acampamento como se estivessem trazendo uma informação de dentro do quartel para que vocês desmobilizassem o acampamento. Isso lá em dezembro de 2022. O que não dá para afirmar é que era um recado vindo de altas patentes ou se era uma coisa da cabeça deles, dos soldados querendo tomar uma atitude ali de desmobilizar o acampamento. Aí dá um salto para o dia 8 de janeiro, você já está lá na Praça dos Três Poderes e você vê entrando nos prédios públicos um desses sujeitos também com a farda do exército e vê eles depredando, é isso mesmo? Mas eu não vi no dia lá, eu vi nas filmagens depois. Ah, entendi. A impressão de que era um infiltrado vestido de exército, mas de fato era um soldado do exército. Alguém... A minha pergunta é, quem que vai ter uma farda do exército, viatura do exército e não ser do exército?